a Lia e bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma pergunta a você. Será que você sabe estudar? Peraí, eu não tô querendo dizer que você não sabe estudar. O que eu quero dizer é que tem formas melhores de estudar com mais qualidade e que você aproveita e aprende mais. E será que você usa uma dessas formas? Vamos ver nesse vídeo. Quando eu comecei a faculdade de publicidade esse ano, 2023, a minha primeira matéria foi muito fácil. Psicologia da comunicação. Nessa matéria, eu estudava mais a história da psicologia, como ela foi constituída e como a psicologia impacta na publicidade, nas escolhas que as pessoas fazem para escolher um produto, uma mercadoria. E como nós usamos conceitos da psicologia para fazer boas campanhas de publicidade e atrair o público certo. Para essa matéria, eu tive bastante tempo de estudar e fiz bastante anotações. A grande questão é que eu fiz anotações até demais, e as anotações da faculdade deveriam ser informações mais importantes anotadas. Mas tá aí uma questão: como você vai escolher o que é mais importante? Para uma pessoa como eu que tinha acabado de ingressar no ensino superior, tudo acabava sendo importante, então eu meio que anotei coisas demais, o que me atrapalhou para decorar coisas específicas. Eu sei que a faculdade não é questão de decoreba e aprender somente regras como se você fosse um robô. Afinal, você tem que realmente entender o conteúdo, realmente absorvê-lo. Porém, havia coisas específicas que eu sabia que poderiam cair na prova, como datas, correntes específicas da psicologia, quando começaram, como terminaram e quem deu início a essa escola de pensamento. Para essas pequenas datas e informações, as minhas gigantes anotações não ajudavam. Foi aí que eu percebi que eu deveria fazer as minhas anotações de outro jeito. Sei que anotações e resumos de faculdade geram certa polêmica. Algumas pessoas vão pela praticidade, não querem fazer coisas rebuscadas, bonitas, com lettering, coisas do gênero, porque para elas isso seria uma grande perda de tempo. E tempo a perder é tudo que a gente não tem quando está cursando o ensino superior. Porém, fazer anotações demais também não ajudam, como foi no caso do exemplo que eu dei. Então, para fazer essas anotações, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Tem que anotar coisas que são realmente importantes, porém anotar de menos não vai te ajudar a lembrar das coisas que podem cair na prova, e anotar demais também não vai te ajudar a decorar coisas que vão cair na prova. No meu caso específico, as minhas anotações eu estou fazendo da seguinte forma: eu só anoto aquilo que eu realmente sei que eu não vou lembrar, como por exemplo, datas específicas, coisas e regrinhas muito específicas que de fato eu sei que eu não vou decorar e lembrar fácil assim. Coisas que você consegue ler e entender como funciona. Entender realmente o conceito da coisa sem precisar decorar uma regra, esse tipo de coisa eu não anoto, pois quando eu leio, eu já aprendi, já absorvi, já entendi. Agora, datas específicas, coisas, regras que eu sei que se eu não anotar e não ficar relendo até decorar, eu vou esquecer, então eu anoto. Então, de fato, eu só anoto aquilo que eu sei que eu naturalmente não vou lembrar. Ou que de fato de primeira eu não entendi e que eu lendo e relendo vou acabar entendendo e decorando. Porém, isso vai de cada pessoa. Tem pessoas que nem anotam nada, só leem e releem e estudam de outras maneiras e acabam não fazendo anotação nenhuma. Essas que também dizem que essas anotações são perda de tempo. Tanto aquelas anotações cheias de letra e enfeites como qualquer outro tipo de anotação. Para elas é uma perda de tempo. E isso acontece porque cada pessoa aprende de um jeito. Há pessoas que são mais visuais, há pessoas que são mais sonoras, gostam de escutar, gostam de se gravar lendo e depois de escutar, gostam de ver vídeos, escutar vídeos, assistir vídeos de explicação, ouvir podcasts. Cada pessoa aprende de um jeito. Nossos cérebros funcionam de jeitos diferentes, somos pessoas diferentes. Eu vou mais além. Eu creio que a aprendizagem é de forma diferente para cada pessoa, pois cada pessoa tem proximidade com alguma coisa. Eu, por exemplo, gosto muito de ler. Quem gosta muito de assistir coisas ou de escutar podcasts vai preferir estudar dessa maneira, porque é algo que ela já está habituado. Ela sabe que ela fazendo aquilo, ela presta atenção, ela absorve. No meu caso, eu já estou acostumada com essa educação mais tradicional.
No meu tempo de escola, a gente não mexia tanto com o digital, a gente aprendia mais nos livros. Então, isso ficou gravado na minha memória. Ficou gravado como a maneira que eu realmente aprendo, lendo. Então, ler e fazer anotações funciona muito bem para mim, porém, não funciona para todo mundo. E outras pessoas que não se adaptam a esse tipo de estudo tradicional, quando tentam fazê-lo, acabam se decepcionando. Porém, não quer dizer que você não sabe estudar, não quer dizer que você não é bom naquilo e que não é capaz de continuar na faculdade. Somente quer dizer que esse não é o jeito que você aprende. Não é a forma com que o seu cérebro mais facilmente absorve e aprende informações. Cada pessoa tem o seu jeito. Você só tem que descobrir qual é o seu. E eu vou mais além. Creio que isso não vai só de pessoa para pessoa, mas também depende do tipo de matéria que você está estudando. Por exemplo, quando eu estudei psicologia, eu somente li, fiz as minhas anotações e pronto, consegui aprender e tirar nota boa na prova. Porém, em outra matéria, eu não tive a mesma sorte. Na matéria Linguagem e Comunicação, não foi a mesma coisa. Nessa matéria, eu tive que decorar várias regrinhas de gramática. Também estudei tempo verbal, conjugação de verbo, várias coisas assim. E para isso, somente as minhas anotações não serviam. Aí você vai pensar, mas você não dizia que escrevia regras específicas e decorava e ajudava? Sim, geralmente, em todas as outras matérias que eu estudei esse ano, serviram, mas essa, não. Eram muitas regrinhas gramaticais e também algumas tinham exceções, várias coisas que eu tinha que decorar. E aí você me pergunta por quê? Bom, essas regrinhas geralmente a gente aprende lá na escola, lá no início dos nossos estudos, há muito tempo atrás. Então muitas dessas eu nem lembrava, ou eu lembrava que se escrevia daquele jeito, mas eu não lembrava por quê, eu não lembrava de como funcionava a regra e quais eram as exceções. Então, somente ler e anotá-las e reler não estava servindo. Eu percebi que o que eu precisava para decorar essas regras específicas era de exemplos. Aí eu tive que ver vários vídeos no YouTube, sim, no YouTube, sobre conjugação de verbos, sobre regras gramaticais, com pessoas explicando, dando exemplo, professores conjugando verbos no quadro e ensinando regras de que jeito eram e por que eram daquele jeito, frases em que eles davam exemplo, e só assim eu consegui absorver o conteúdo. Porque, bom, essas regras elas funcionam na prática, no dia a dia, na escrita, e somente ler e saber como ela funcionava não estava ajudando meu cérebro a entender como realmente aquilo funcionava. Eu precisava de exemplos, eu precisava ver aquilo na prática, como aquilo se comportava na vida real. Num texto, numa redação, numa frase. Então, eu precisei de exemplos. Só aquilo na minha cabeça, na minha mente, no meu mundinho, no meu cérebro, lendo, escrevendo e relendo, não estava adiantando. Só depois de ver esses vídeos, eu consegui entender a matéria, de fato. E para mim, ler e escrever a matéria sempre funcionou muito bem, porém nessa matéria não funcionou. Daí veio a minha teoria de que essa questão da aprendizagem se aplica não só a como a pessoa aprende melhor, mas também à matéria que ela está estudando. De que forma ela vai aprender melhor essa matéria? Será que essa matéria está mais focada na teoria, na escrita? Ou será que essa matéria precisa de mais exemplos, mais vivências? Tudo isso vai impactar no seu estudo. E não é porque você não aprendeu de certa maneira que você não é inteligente. É que somente você aprende de forma diferente ou aquela matéria precisava de outro tipo de abordagem. E sobre as anotações precisarem ser enfeitadas ou não, eu vou dar a minha opinião. As minhas anotações que eu fiz sobre a matéria de psicologia, quando eu fiz elas em grande quantidade e desordenadas, não consegui encontrar informações importantes que eu precisava especificamente para me lembrar. Então, fazer anotações com pontos importantes destacados é realmente importante. Se você vai fazer enfeitado ou não, aí depende de você. Por exemplo, você tem que destacar coisas realmente mais importantes. Sei que em anotações vai ter vários pontos importantes, mas aí você pode grifar de cores diferentes coisas diferentes. Coisas que você vai lembrar que tal cor é uma informação e outra cor é outra informação. Isso não é para deixar enfeitado, mas para facilitar que você encontre a informação que você precisa no momento necessário. Porque naquelas anotações grandes que eu fiz, sem nenhum tipo de destaque de cor, eu não conseguia encontrar nada. Era tudo uma bagunça em muito texto. Eu creio que o lance das cores, da organização, de deixar em destaque,
Distância de linha entre informações e cores diferentes não é questão de deixar a anotação bonita, mas de facilitar o que você precisa encontrar. É claro que anotar demais não vai adiantar, então você tem que escrever somente o necessário. Se possível, palavras-chave. Se for um conceito, algo que não dê para descrever em palavras-chave, aí você vai ter que resumir o mínimo possível, claro, mas sem tirar informações que são realmente muito importantes. As minhas anotações estou fazendo mais com palavras-chave ou com informações realmente somente necessárias, para não me perder mais nelas. E nas anotações tem ainda outra questão. Você vai passar bastante tempo relendo elas para sua prova. Então, é necessário que seja uma experiência agradável. Você vai gostar de reler algo com vários erros de português, palavras grifadas, informações que você não consegue encontrar porque está tudo bagunçado, nada está destacado, nada está diferenciado. Você não consegue saber que informação é sobre uma coisa, que informação é sobre outra coisa. Então é necessário que as suas anotações estejam minimamente agradáveis e que você consiga encontrar o que você precisa. Então eu creio que fazer as suas anotações com cores de canetas diferentes não é questão para deixar somente bonito, é para que fique organizado, agradável visualmente. É claro que não é ruim um texto que esteja agradável visualmente, já que você vai passar bastante tempo olhando para ele, é bom que seja minimamente agradável. No meu caso, eu sou uma pessoa muito visual, como vocês sabem. Eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, de escrever. Então, ficar relendo um texto todo feio, para mim, não é agradável. Então, as minhas anotações eu acabo fazendo, não creio que de um jeito enfeitado, mas de um jeito mais arrumado possível. É claro que eu tenho que fazer rápido, eu não tenho tempo a perder, mas eu vou fazer o mais bem feito que eu posso no tempo que eu tenho. Destacando informações com cores diferentes, grifando, fazendo parênteses, setas, várias coisas para que eu possa encontrar facilmente datas e informações importantes. Assim, a anotação fica agradável e utilizável. E essa minha teoria de que as pessoas têm formas diferentes de aprender coisas não é só coisa da minha cabeça. E como prova disso, tenho o livro da minha faculdade da matéria de Se prepara que o título da matéria é longo. Produção de conhecimento científico e tecnologias emergentes. Nessa matéria, a gente aprende um pouco do método científico e como são feitos estudos, pois, segundo meu livro, é importante que estudantes de faculdade aprendam sobre o método científico, independente do curso que façam, e que fortifiquem seu pensamento crítico. E que também aprendam vários tipos de textos ligados à área acadêmica, já para facilitar quando for fazer o TCC e a gente não esteja totalmente perdido, mas que já tenhamos alguma noção. Bom, nesse livro é citado várias maneiras que as pessoas usam para aprender. Isso para que você encontre a sua melhor forma de aprender, caso você não saiba qual é a sua. Ou para aprender formas mais rápidas de aprender, para que cada dia você aprenda as coisas mais rápido. E nisso, tenha mais tempo livre e mais qualidade no seu aprendizado. Uma dessas formas é o skimming, que significa escanear, ou seja, ler o mais rápido que você consegue, só para ter uma noção do texto. Qual é o assunto principal, o que fala o texto. É tipo quando você lê uma notícia muito rápida na internet e você nem prestou atenção direito no que você estava lendo, mas você sabe que estava falando de pessoa tal que fez coisa tal. Essa técnica é só para você ter uma noção muito rápida do que você está fazendo. Tipo uma visão geral. Outra técnica de estudo são os glifos inteligentes, que essa é o mais básico de todos, que é nada mais do que grifar as partes mais importantes, com um marca-texto ou sublinhando, por exemplo. Ela pode ser essencial para destacar ideias e palavras-chave, melhorar a sua memorização e ajudar na compreensão do texto. Outro tipo de estudo são as marginalia. São um tipo de anotação ou comentário de destaque que você faz no texto. Como, por exemplo, quando você pega um livro e anota na marginal, em um cantinho do texto, algo relacionado ao que você estava lendo no livro. Essa técnica que eu vou falar, eu gosto bastante de usar, se chama recordar efetivamente, que é trazer a ideia de volta para a mente para aplicá-la. Buscando expor a ideia em voz alta. Nada mais é como se você estivesse fazendo uma palestra sobre aquilo que você estudou. Então você vai lembrar daquilo na sua cabeça e vai falar em voz alta. Eu costumo fazer isso quando eu estou estudando.
Eu costumo ler, escrever e depois gravar aquilo que eu estava estudando e depois escutar a minha voz como se eu tivesse em uma palestra. E acreditem, funciona. Nós temos também outra forma bem básica de todas, que é a resolução de atividades e exercícios, que é a forma mais antiga de estudar, colocando seu entendimento em prova. Efetivamente, você vai testar seus conhecimentos, e a partir daquilo que você errou, você vai saber o que você precisa reforçar e reler. Outra técnica de estudo é o fichamento, que é criar fichas de referência sobre um assunto. Também podem ser fichas de resumo, um resumo do conteúdo lido com informações importantes e palavras-chave. Essa eu achei muito engraçada, porque eu fiquei imaginando como se fosse cartinhas de jogo, sabe? O que essa cartinha faz? Qual o poder? E aí é um tema relacionado. Desculpa, gente, a quinta série bateu aqui. Essa do fichamento eu fiz algumas vezes quando eu já tinha terminado as minhas anotações no meu caderno e aí tinha uma informação específica que eu precisava lembrar e que eu não tinha anotado. E aí eu não queria rasurar as informações que eu já tinha anotado, então eu fazia meio que uma ficha no meu planner e aí ficava aquela informação ali jogada. Sei que o fichamento você tem que fazer de um jeito mais organizado do que eu fiz, pelo amor de Deus. Mas o importante é que eu reli essa informação e ela ficava gravada na minha mente. Então, essa técnica do fichamento, ela realmente funciona. Só realmente façam mais organizado do que eu fiz. Também tem a técnica da paleta de cores de uso científico. Ela auxilia para iniciar a produção da escrita científica por meio da visualização das partes que compõem o artigo de maneira mais dinâmica e interativa. Essa técnica foi citada, pois essa era a matéria que eu estava estudando, produção de conhecimento científico. Então, era mais para sublinhar parte de um artigo científico e dizer, essa parte é a introdução ou essa parte é a conclusão, algo relacionado a isso. Porém, a gente pode colocar isso de outra forma em outra matéria. Por exemplo, grifando parte sobre temas específicos. Essa parte fala sobre tal coisa e essa parte fala sobre tal coisa, e aí sublinhar com cores diferentes. Então, essas são as técnicas de estudos que tinha no meu livro sobre essa matéria, porém, eu posso dar outros exemplos aqui para vocês. Por exemplo, temos podcasts. Na minha faculdade também temos alguns podcasts sobre algumas matérias, não são todas, que elas também ajudam. Também tem vídeos, e isso vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Ver vídeos no YouTube relacionado à matéria que vocês estão fazendo. Não necessariamente da faculdade de vocês, mas de outra pessoa, de outro criador de conteúdo, reforçando aquela ideia na sua mente. Os podcasts também ajudam a reforçar essa ideia. Você pode se gravar como se você estivesse dando aula para alguém ou explicando o tema para outra pessoa. Ou você pode fazer as suas anotações como se você estivesse tentando explicar isso para outra pessoa. De que forma você explicaria para alguém aquilo que você estudou? E aí você vai ter que pensar se realmente você conseguiu entender aquilo, pois para explicar algo para alguém, você tem que primeiro entender aquilo. Bom, essas foram as dicas de estudo que eu quis dar para vocês. Eu espero que eu tenha te ajudado com alguma dica. E até o próximo vídeo.